Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Bom, aqui é a Ana Carolina e hoje eu vim trazer um vídeo e eu vim falar que, né, eu vim voltar aqui pra fazer vídeo porque muita gente me questionou, nossa, por que você não tá fazendo vídeo? E eu realmente tava com vontade de trazer vídeo, só que o que faltava mesmo era coragem, se vocês me entendem. Mas eu queria pedir pra vocês, deixe seu like aqui, por favor, que é pra eu ver que vocês realmente, se interessam pela palavra, vocês se interessam, assim, de ver os meus vídeos, sabe? E que você compartilhe no WhatsApp, no Instagram, onde você desejar, para que as pessoas elas sejam alcançadas pela palavra. Porque aonde há pessoas falando do Evangelho, ali há almas sendo resgatadas. E também eu peço que você venha deixar o seu comentário nessa ideia. E é isso, gente. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui no livro de Mateus. Eu não sei se vocês já leram o livro de Mateus, né? Que são 3 livros sinópticos, né? Desculpa aí se eu errei, mas eu tô lendo Mateus, o livro de Mateus. E assim, eu procurando uma palavra, cara, hoje eu quero muito fazer um vídeo. E aí eu achei uma palavra, o semeador. É uma parábola que as pessoas hoje mesmo, elas não falam tanto como antes, sabe? Eu acho que é uma palavra um pouco mais escondidinha, vamos dizer. E que vai começar aqui, eu peço que se você tem a sua Bíblia, estiver perto de você, abre lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 mesmo. Vou ler aqui pra vocês. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. 4. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra, e as sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E aqui no versículo 18, Jesus vai explicar que, na hora que ele foi falar essa parábola, né, que é sobre o semeador, ele não estava falando, ele estava falando para a multidão. Ou seja, era muita gente. Só que agora Jesus ele vai explicar aqui no versículo 18 somente para os seus discípulos, somente para eles. Aqui já foi algo mais particular de Jesus com os discípulos, que ele vai falar aqui uma explicação, né? Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as gozosas riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Bom, gente, agora a gente vai começar aqui, eu vou explicar aqui pra vocês de um por um, né? Dessas pessoas. São 1, 2, 3, 4. São 4 tipos de pessoas aqui que Jesus vai mencionar.
E aqui ele vai começar quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Jesus vai explicar aqui em versículo 19 que essas pessoas são aquelas que ouvem a mensagem do Senhor na igreja, enfim. Mas aquelas pessoas, elas não têm entendimento da palavra de Deus. E essas sementes, elas foram semeadas o quê? Na beira do caminho. Ou seja, elas não chegaram nem numa terra. Elas não foram... E aí o que o maligno faz, que é o diabo? Ele vem e tira o que foi semeado no coração dessas pessoas. Ou seja, o diabo, ele tira aquilo que elas não entenderam, além delas não entenderem, elas não colocaram em prática, elas não semearam em uma terra boa. E aí o que acontece? O inimigo vem e tira essa semente. Ou seja, aquela palavra que aquela pessoa ouviu não serviu de nada. E aqui Jesus vai explicar também, aqui no versículo 5, outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Aqui a gente já vê que aqui não tinha muita terra, mas tinha muitas pedras. E as sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Ou seja, que ela era uma terra que tinha pouca assim, terra, tinha muitas pedras. E além de ter muitas pedras, o sol ele queimou as plantas. Por quê? Porque não havia raiz. Ou seja, Jesus aqui no versículo 20, ele vai explicar que são essas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que estão, por exemplo, no culto, que ouvem aquela palavra com alegria, comemora, meu Deus, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Aquela pessoa, ela vai sendo levada ali, meu Deus, que palavra poderosa. E aquela pessoa, ela aceita com alegria a palavra. Mas tempos depois vem ali aquelas perseguições, os sofrimentos ali, aquilo começa a vir as tribulações, as perdas, as doenças e tudo isso. E a palavra ela vai o quê? O sol vem e queima essas plantas. E aí vem e aquela pessoa, ela abandona a fé em Jesus. E tem muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, que a maioria é aquelas que não entendem, é o que nós vemos até agora, aquelas pessoas que não entendem a palavra e o inimigo vem e tira aquilo que foi semeado. Porque a palavra, ela é uma semente. E aqui a segunda, a gente vê que é um tipo de pessoa que ela é levada pela emoção do momento. Tipo, cara, que palavra abençoada, nossa, que esse culto foi uma bênção. Sente o Espírito Santo ali, sente que aquela palavra foi para aquela pessoa, mas vem a tempestade, vem as lutas, aquela pessoa pensa o quê? Se desvia, não tem vontade de ir para os cultos, não tem vontade de participar de uma célula, não tem vontade de participar das vigílias. Aquela pessoa, ela teve aquela palavra toda ali, abençoada, mas por causa de uma perda, de uma coisinha, aquela pessoa nega a sua fé, abandona a sua fé. E é o que nós vemos hoje, principalmente nos jovens de hoje em dia, infelizmente, pessoas que estão ali na igreja, mas de repente elas saem da igreja e elas se esquecem do Senhor, né? Diferente, eu digo, desviados são aqueles que não voltam de jeito nenhum, e não aqueles que saem da igreja. E aqui no versículo 7, outras sementes caíram no meio de espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. E aqui Jesus ele vai explicar que essas outras pessoas, elas são parecidas com sementes que foram semeadas no meio de espinhos. E esses espinhos aqui, ele vai dizer que são as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas. E essas pessoas não conseguem produzir frutos. E elas ouvem a mensagem, mas as preocupações, sabe? Aquela pessoa, vamos dizer um exemplo aqui, famosos. Hoje em dia nós vemos muitos famosos que dizem que fazem a vontade de Deus, que acreditam no Senhor. Famosos, por exemplo, atriz de novela, enfim, que diz, cara, eu acredito em Jesus e tal, segue a palavra que diz que segue a palavra de Deus, sendo que não segue, sabe? E essa pessoa, ela é levada pela riqueza do mundo, pela preocupação do mundo, e ela não permanece firme. E a gente vê que esses espinhos, elas sufocam aquela palavra. E essas pessoas não conseguem produzir seus frutos. Que são aquelas pessoas mesmo que dizem que servem a Deus, mas mas trai o marido, enfim, faz coisas erradas e ainda diz que faz a vontade de Deus. E a gente já vê que tem coisa errada.
e essa pessoa não produz o fruto de ter amor, paciência, de tratar as pessoas com bondade. Pelo contrário, aquela pessoa trata mal as pessoas, ela só pensa em si, no que ela tem. E aqui, por último, é o quarto tipo de pessoa que se encerra. E vai olhando até aí se vocês se identificaram com algum tipo de pessoa, que é a pessoa que não entendem a palavra. O segundo é aquela pessoa, né, que ela tem alegria ao receber a palavra, mas ela abandona a sua fé, se desvia. A terceira pessoa é aquela que é sufocada por espinhos, que é as riquezas, né? E a gente vai ver a quarta pessoa aqui agora. 8. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60, 70 e de 30 grãos por um. Aqui a gente vê uma pessoa aqui diferente das outras três, né? E aqui Jesus vai explicar no versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. E a gente vê aqui que essas pessoas, ela pode ser você. Uma pessoa que ouve a palavra, entende, coloca em prática. E o que acontece? Essa pessoa é abençoada. Ou seja, quando você é um tipo de crente, não somente crente, porque eu aprendi com minha amiga Vitória, né? Se a Vitória estiver vendo esse vídeo, eu guardei essa frase que a Vitória Gomes falou pra mim, que é que eu sou evangélica, cristã e crente. Por quê? Porque evangélica, eu acredito no evangelho. E eu sou crente porque eu creio em Cristo Jesus. E eu sou cristã porque eu sou uma pessoa que crê no cristianismo, que vive uma vida cristã com Cristo. E isso é verdade. E o que acontece? Tem pessoas que vão ser abençoadas em 60, 70, 90, 100, assim por diante. Depende do quanto aquela pessoa se esforçou, sabe? Quanto que aquela pessoa abençoou, praticou, buscou, né? E eu digo pra você, será que você tem sido qual tipo de pessoa? Aquela que só quer as coisas boas, as coisas que são agradáveis a você? Ou você quer as coisas que vão te fortalecer? Porque nós, seres humanos, queremos sempre viver bem, viver felizes, alegres em nossa família, mas quando vem uma perda de nosso parente, quando vem uma pessoa que fica doente em nossa casa, a gente sente na nossa alma. Porque quando a gente olha aquela pessoa que diz assim, eu não sei vocês, mas quando eu ouço, por exemplo, uma pessoa que perdeu o seu parente, doente, querido, eu rapidamente não sinto a mesma perda, eu não sinto o mesmo sentimento, a mesma coisa que aquela pessoa sente mesmo, sabe? Tipo aquela pessoa que tem uma pessoa doente, eu não vou sentir o mesmo sentimento que ela tem com aquela pessoa dentro de casa, porque cada um tem as suas lutas e essas pessoas sabem como superar as suas lutas. Porque tem um louvor que diz assim que talvez só quem tem raiz suporte aquilo que você suportou. Ou seja, se você tem raiz, você vai suportar. Mas tem pessoas que não têm raiz e elas não vão suportar quando elas ganharem um não na sua cara, quando elas serem demitidas, quando elas sofrerem perseguições, né, dos seus amigos. E aquela pessoa talvez não suporte. E só pessoas que têm fé, aquelas pessoas que têm raízes mesmo, que estão sempre ali, chorando, sofrendo, talvez passando por uma luta complicada dentro da sua casa, mesmo com seu pai ou sua mãe negando a sua fé, dizendo você não vai para a igreja, mas aquele jovem, aquele filho vai para a igreja, busca o Senhor, sabe? É aquela pessoa que sofre pela sua família, ou talvez pelos seus amigos, dizendo, cara, abandona essa fé, vai curtir a tua vida. Mas a gente responde, sabe o quê? Cara, a melhor coisa é passar um dia na presença de Deus do que passar 1000 anos fora da presença de Deus, fazendo o que eu quero, para depois sofrer. Não adianta. É melhor viver um dia do que mil anos, 1000 dias, 1000 séculos fazendo coisas erradas. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos satisfaz. A presença de Deus, ela
ela é algo sobrenatural. Sabe quando você tem vontade de chorar, quando você se rende, quando você se humilha, você reconhece, cara, eu sou pecadora, porque eu digo pra você, eu sou falha, eu sou pecadora, eu tenho meus erros. Tem vezes que eu erro, talvez como filha, talvez como estudante, talvez como cristã, mas eu digo pra você, cara, a gente erra, mas eu digo pra você, porque tem uma palavra que diz assim, um versículo de Deus que vai dizer assim, que, desculpa, a gente também pagando, que é melhor que sejam dois do que um, porque se houver dois, se um cair, o outro vai levantar, e quando for a vez do outro cair, esse que foi levantado, vai levantar o outro também, aquele que caiu. E eu digo pra você, assim é hoje. Se você tá sozinho, Jesus vai te levantar. Se você tá caído, Jesus quer te levantar. Eu digo pra você, segura em alguém, seja amigo de alguém que vai te fortalecer, que vai te levantar, que vai te dizer que você é amado por Jesus. Se cola naquela pessoa que te faz bem, que te quer bem, e não aquelas pessoas que te fazem mal. Porque Jesus diz, amai vossos inimigos como a ti mesmo. Mas eu digo pra você, ame os seus inimigos, interceda por eles, mas lembre-se, não é necessário você conviver sofrendo, mas é necessário você ter bons amigos que vão te ajudar a fortalecer. Mas ame os seus amigos e ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês. Essa é a palavra de Jesus. Não é necessário você estar sempre perto daquela pessoa que te trata mal. Não, fica perto daquela pessoa que vai te colocar teu alto astral lá em cima, que vai dizer pra você, ei, você é uma princesa do Senhor, não desiste, não pare. Não se junte àquela pessoa que vai dizer, cara, desista, isso é impossível, você não vai conseguir, não. Se cola naquela pessoa que vai te ajudar, que vai te levantar. Ou seja, o Senhor quer te abençoar. E aqui em Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo que é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não enxergam. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, que ouvem milagres miraculosos, mas elas não entendem o que elas estão vendo. As pessoas ouvem aqui a palavra, mas ela tapa os seus ouvidos para não ouvir, tapa os seus olhos para não enxergar a luz, e é assim que é. E é isso, gente. E eu queria orar aqui para você para encerrar. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra da parábola do semeador. Que essa pessoa, Pai, se ela é uma dessas 4 pessoas, que ela possa ter mudança verdadeiramente, que ela possa ser mudada, que ela mude para uma pessoa com a qual o Senhor falou por último, a 4ª pessoa, que seja abençoada, que entenda, que pratique, que seja abençoada, Pai. Abençoe sua família, sua casa, que ela seja cheia do Espírito Santo. Perdoe seus pecados, as suas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai. Amém. E é isso, gente. Senhor. Amém.